Você já conhece a Santa Márcia Benefícios? Quando você escolhe um dos planos, já pode utilizar imediatamente os serviços de saúde. São consultas médicas, exames laboratoriais e diagnósticos. Conheça a nossa rede de atendimento. Quer o seu Santa Márcia Benefícios? Mande um WhatsApp 011 99281 0760. Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. Oferecimento Água da Guardiã, direto da fonte. Liper, gráfica criativa. RTV Filmes. Olha só, meio-dia em ponto, hein? Pra você que tá acompanhando a Rádio Guardiã da Notícia, tá na hora do almoço, tá acompanhando a gente pelo celular, tá ouvindo, conectado aí no Bluetooth do seu carro. Aproveita, dá uma corridinha nas nossas redes sociais, curtam, sigam a gente no Instagram. Aliás, para você que deseja ficar bem informado de maneira rápida, ó, é só pum no celular ali que você fica bem informado com o que tá rolando ao longo do dia na Guardiã da Notícia. Esse conteúdo também fica disponível em todas as nossas plataformas digitais da Guardiã da Notícia. Ó, o assunto é política, é o que eu mais gosto de fazer aqui diariamente. Vamos falar sobre a cidade de São Luís do Paraitinga, lá no Vale, aliás, capital do Saci. Você que está acompanhando a gente, sabia disso? Quem vai contar pra gente é o Rodrigo Medeiros, que está pela primeira vez aqui em nossos estúdios. Ele que tem o sonho aí, o desejo de ser prefeito de São Luís do Paraitinga. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Aliás, na hora do almoço, né? Gabi, boa tarde. É uma honra imensa estar aqui com você na Guardiã da Notícia. Essa empresa, esse meio de comunicação que leva boa informação política para todas as regiões, para várias regiões, né, Gabi? Está no litoral, está no ABC, está na Grande São Paulo, Alto Tietê e agora também no Vale do Paraíba, entrevistando um morador, um luizense de coração, de nascimento e de tudo. Eu amo aquela cidade como eu amo a minha família, como eu amo as pessoas, os meus amigos e, enfim, é uma honra imensa falar de São Luís do Paraitinga. Eu tenho muitas dúvidas aqui para você tirar, minhas e de quem tá assistindo a gente. Rodrigo, você tem 30 anos. Você é formado em quê? Gabi, eu sou administrador e gestor público e esse desejo de participar da política, ele vem de muito tempo atrás. E eu decidi me preparar para participar da política. Com 8 anos de idade, Gabi, na eleição municipal de 2000, existia um candidato a prefeito na minha cidade e na época podia muita coisa. Os candidatos a prefeito eles podiam fazer várias ações durante a campanha. Dar brinde, camiseta, boné. Ele tinha o trenzinho do candidato que ficava rodando a cidade. Eu com 8 anos de idade, depois que eu saía da escola, eu ficava a tarde inteira andando de trenzinho. E naquele momento, com 8 anos, eu pensei, se um candidato pode proporcionar alegria para eu, que sou uma criança, eu tenho certeza que se ele for prefeito, ele pode fazer muito mais. E naquele momento nasceu comigo a paixão pela política, de entender que a política é uma ferramenta muito poderosa de transformação na vida das pessoas. Agora, você falou pra gente que você começou a se preparar. Você é formado em administração de empresas, atualmente você trabalha na prefeitura de Mogi das Cruzes. Exatamente. Como é que tá sendo essa experiência? Porque é muito, eu falo, inclusive para os políticos jovens, né, que uma coisa é você querer ser, outra coisa é você estar. Os mecanismos, né, da máquina pública é muito diferente do que quando você não está dentro dela, você pensa, né? Ah, não faz porque não quer. E não é assim, né? Quando você tá lá dentro, você sabe que os processos são muito mais morosos e não acontecem no tempo que a população acha que deveria acontecer. Perfeita pergunta, questionamento. Gabi, é importante ressaltar que aos 27 anos de idade, no momento em que eu me senti confortável para concorrer a uma eleição, eu me candidatei a prefeito em São Luís do Paraitinga em 2020, tive 21% dos votos da população, não foi o suficiente para ser eleito, mas saímos do processo eleitoral maiores do que entramos. Você ficou segundo colocado? Nós ficamos em terceiro lá. Foi uma eleição muito dividida, a prefeita conseguiu a sua reeleição PSDB, com 35% dos votos. O ex-prefeito, que já havia concorrido 6 eleições, ele ficou com 33% dos votos e eu, na minha primeira eleição, conquistamos 21% dos votos e foi uma honra imensa. Só que naquele momento eu não tinha experiência prática, eu tinha formação, eu tinha conteúdo teórico, eu fui integrante, membro da RAPS, da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, e lá, buscando conhecimento, eu conheci o nosso prefeito de Mogi das Cruzes, o Caio Cunha. E quando eu perdi a eleição em São Luís, e pra gente foi uma vitória eleitoral, aliás, uma vitória política, mas uma derrota eleitoral. Que partido você disputou? Podemos.
Nesse momento, o Caio me liga e fala: Rodrigo, vem trabalhar comigo em Mogi das Cruzes. Você não tem a experiência ainda, mas eu acredito que você tem muito a contribuir e ainda mais para aprender na gestão municipal. E eu estou hoje no gabinete dele, até então, atuando na área de interlocução interna com as secretarias municipais. Veja, Gabi, a minha cidade, São Luís do Paraitinga, tem um orçamento de 50 milhões de reais ano. Mogi das Cruzes tem um orçamento de 2,3 bilhões ano. Então a gente está falando de uma máquina poderosa, imensa, que está me proporcionando um conhecimento prático que provavelmente eu não adquiriria assim tão fácil. Então nesses 2 anos tem sido um imenso aprendizado. A gente conheceu a máquina que é a Prefeitura, a Municipalidade de Mogi das Cruzes, na sua prática, na sua vivência, no seu dia a dia. E isso com certeza deu muito mais corpo. Mogi, eu falo que Mogi eu aprendi a amar Mogi das Cruzes, os mogianos, a população de Mogi das Cruzes, mas principalmente as pessoas que trabalham por Mogi das Cruzes na Prefeitura Municipal. E é uma honra, é um aprendizado, uma vivência. Mas é São Luís do Paraitinga que faz o seu coração pulsar. É São Luís do Paraitinga que faz meu coração pulsar. Então, exatamente. Eu quero te perguntar, você já disse que tem o sonho de ser prefeito, que agora você tem experiência, né, trabalhando numa prefeitura grande. Nesses 2 anos e meio de gestão da prefeita Ana Lúcia, se você fosse prefeito hoje, o que você faria pela sua cidade? O que eu faria diferente... Que ela não fez. Era principalmente, e essa é uma crítica muito construtiva, a prefeita Ana Lúcia ela tem feito um trabalho importante na cidade, de colocar a casa em ordem, desde que ela assumiu o mandato em 2017. E acho que esse exercício de você estar dentro da administração, você começa a entender os desafios que um gestor público tem. Hoje, talvez a principal coisa que eu mudaria em alguma atuação dentro da cidade, da nossa cidade, era estar mais presente para a população. O gestor público, ele não tem que se fechar no seu gabinete, apesar da burocracia, apesar dos compromissos burocráticos serem importantíssimos, Tribunal de Contas está ali fiscalizando, Ministério Público, mas o contato com a população, essa articulação política, esse contato, essa interlocução com o povo para entender as necessidades da população, isso é muito importante e isso com certeza eu teria na prática nesses últimos 4 anos. Para você que está acompanhando a Guardiã da Notícia, eu estou conversando com o Rodrigo Medeiros. Ele é pré-candidato à Prefeitura de São Luís do Paraitinga. Então você que é da cidade, que está nos acompanhando aí pelo YouTube ou pela Rádio Guardiã, preste atenção. Então já que você falou em crítica construtiva, eu vou te fazer uma pergunta. Você era um pouquinho mais jovem, mas no carnaval de 2018, se eu não me engano, há uns 8 anos atrás, logo no início do primeiro mandato da prefeita Ana Lúcia, a sua cidade ficou submersa por um temporal no carnaval. Eu não sei se você se recorda disso. Na sua avaliação, se você fosse prefeito ali naquela ocasião, como é que você teria montado ali o seu gabinete de crise para tentar tirar literalmente a cidade da lama? Gabi, a nossa cidade, na verdade, passou por uma grande enchente em 2010, no ano de 2010, e foi uma coisa catastrófica, foi algo inimaginável. É uma catástrofe que acontece, sei lá, a cada tempo e tempo. Então foi algo que ninguém previa, ganhou repercussão nacional. Naquele momento, qualquer gestor público é pego de surpresa. Mas assim, você lidar com a crise com a ajuda, principalmente os pequenos municípios, com a ajuda do governo estadual, do governo federal. Talvez eles tenham mais expertise de lidar com crises climáticas do que um município com 10 mil habitantes, com um orçamento de 50 milhões de reais, que não tem estrutura, que depende muito de recursos federais e estaduais para tocar a máquina administrativa. Portanto, eu entendo que a minha primeira ação seria buscar os atores importantes dentro do governo estadual e do governo federal. O secretário de governo do governo estadual e também o ministro das Relações Interiores do governo federal. Então acho que isso é importantíssimo a gente pautar, porque os municípios pequenos, infelizmente, eles têm uma dificuldade imensa de buscar a tecnicidade. Para você ter noção, Gabi, São Luís do Paraitinga paga 6 mil reais para um secretário municipal. Onde você contrata um secretário com capacidade técnica, habilidade, por 6 mil reais por mês. Não contrata. Você acaba contratando pessoas formadas, você acaba contratando técnicos locais, pessoas locais, mas que não têm essa expertise, essa inteligência para lidar com uma crise imensa
da qual passamos em 2010 e é super difícil mesmo. Agora, você falou que a prefeita Ana Lúcia está colocando a casa em ordem. Então, caso você seja eleito, né, em 2024, começa seu mandato em 2025, vai pegar uma prefeitura organizada, quais serão os seus projetos para desenvolver o município? O que você pensa em fazer pela sua cidade? Já que também é uma cidade turística, né? Eu comecei aqui a nossa entrevista falando que São Luís do Paraitinga é a capital do Saci. São Luís do Paraitinga é uma cidade, a cidade das 1001 festas, a gente costuma dizer. São Luís do Paraitinga é uma cidade que vive de muita festa, é um povo muito alegre, festivo, batalhador, trabalhador, honesto. Então São Luís do Paraitinga, Gabi, principalmente, vive também da agropecuária. Na verdade, a nossa economia local, ela é muito mais pautada pelo agro do que pelo turismo. O lado comercial de São Luís do Paraitinga, ele representa um montante de 15% do nosso produto interno bruto. Enquanto a agropecuária, nós somos a principal fonte da principal cooperativa de laticínios da região do Vale do Paraíba, que é a Comevap. Nós fornecemos 80% da capacidade dessa importante cooperativa para o Vale do Paraíba, que é a Comevap. E uma honra olhar para São Luís e ver que o agro pauta o nosso produto interno bruto, a nossa economia. O que eu faria nesses próximos 4 anos, caso a gente venha a ter êxito no processo eleitoral que vai acontecer ainda o ano que vem, provavelmente era pautar principalmente a zona rural, estruturar a zona rural para que ela tenha um bom escoamento dos seus produtos in natura, que vai para essas cooperativas para se tornarem um produto final, um produto industrializado. Então é muito importante a gente conhecer a realidade econômica do município para saber onde vão ser as nossas ações. Mas também não posso deixar de ressaltar a importância cultural de São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga é berço de Elpidio dos Santos, um dos grandes compositores que fez uma parceria imensa com Mazzaropi, que era o propulsor do cinema brasileiro. Então São Luís do Paraitinga tem essa raiz cultural e não tem como a gestão municipal em São Luís do Paraitinga não dar ênfase para a questão cultural e turística do município. Só fazer uma pontuação, o agro registrou um superávit de 6,9% superior ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 14 bilhões de dólares, viu? Em 8 meses, só aqui no estado de São Paulo. Olha só, Rodrigo, obrigada pela sua participação. Obrigado, adorei te conhecer, conversar um pouquinho com você, saber da sua história e mostrar também para nossa audiência lá em São Luís do Paraitinga quem são, né, os candidatos, os pré-candidatos que vão disputar aí o comando da prefeitura em 2024. Então, suas considerações finais, por favor. Gabi, primeiro te agradecer pelo convite e mais uma vez dizer que é uma honra imensa estar aqui nesse respeitado meio de comunicação aqui da região do Alto Tietê e de outras regiões aqui do estado de São Paulo e dizer para o povo luizense que eu estou aqui em Mogi das Cruzes me preparando, aprendendo e realmente levando boas ideias. Mogi das Cruzes é uma cidade com uma extensão territorial imensa, são mais de 700 km², viu, Gabi? E São Luís do Paraitinga não é diferente, São Luís do Paraitinga tem 600 km² de extensão territorial e a zona rural é muito grande, tanto aqui em Mogi quanto em São Luís do Paraitinga. Portanto, a minha ênfase vai ser zona rural. De tudo que eu tenho aprendido a cuidar aqui de um município grande, urbano, que ao mesmo tempo que é urbano é também rural, nós vamos cuidar de São Luís do Paraitinga com muito carinho e com muita atenção, com muita responsabilidade, principalmente. Obrigado, Gabi, mais uma vez. Obrigada, boa sorte. Com isso a gente encerra o nosso Notícias da Guardiã, edição manhã. É claro, você continue acompanhando a nossa programação, as principais informações da sua cidade. 24 horas de música, 12 horas de conteúdo. É só você acessar guardiandanoticia.com, acompanhar a nossa programação ao vivo em algum dos nossos streamings da sua região, ou se você deseja rever o conteúdo ao longo do nosso dia, é só acessar o nosso site e lá você procura as principais notícias do dia. Eu volto já já. Oferecimento Água da Guardiã, direto da fonte.